Meus amigos, algo realmente muito grave e extremamente preocupante está acontecendo em Brasília, envolvendo Arthur Lira, presidente da Câmara, e algumas outras figuras do cenário político nacional. Algo realmente estarrecedor, meus amigos. Mas para que a gente entenda todo o contexto dessa situação, que realmente é complicada, é necessário que a gente entenda alguns aspectos antes. Por isso, preste muita atenção nesse vídeo, compartilhe ele e deixe o seu like desde já. Vamos começar falando da MP dos Ministérios que, embora tenha sido aprovada, não foi vista como vitória, até mesmo por interlocutores do próprio desgoverno, tá? Não sou eu só que estou falando isso, olha só. A própria Miriam Leitão disse isso. Miriam Leitão joga balde de água fria no governo Lula após a aprovação da MP dos Ministérios. Foi uma derrota. Isso porque o próprio Lira, ao que parece, comprou briga com o sistema, comprou briga com Lula, declarou guerra, né? Não vai mais articular para aprovar os projetos e as medidas que o desgoverno enviar para o Congresso. E nós sabemos, o desgoverno não tem maioria no Congresso. Porque Câmara e Senado compõem o Congresso, né? E o desgoverno não tem maioria na Câmara. Pode até ter no Senado, tá? Embora seja uma outra situação, mas não tem na Câmara, portanto não tem maioria no Congresso e a situação fica muito complicada para o desgoverno assim, né? Bom, se fica difícil para eles, é bom pra gente, boa notícia, tá? De qualquer maneira, essa MP dos ministérios só foi aprovada porque de última hora, aos 48 do segundo tempo, o desgoverno liberou quase 2 bilhões de reais em emendas, tá? Algo que foi inclusive um recorde, porque nunca um governo liberou tanta emenda em um único dia, né? Realmente eles tinham medo que essa MP não fosse aprovada e caso não fosse, a gente sabia o que ia acontecer. O desgoverno iria implodir, né? Vários ministérios iriam deixar de existir e aí a pouca base que o desgoverno tem ia ficar menor ainda. Essa é a questão, né? Pois bem, Arthur Lira inclusive mandou o recado, né? Disse claramente que realmente a situação vai ficar diferente a partir de agora. Olha só, daqui pra frente o governo vai ter que andar com as próprias pernas. Foi isso que o Arthur Lira disse, né? Tem até um vídeo dele dizendo isso aqui, ó. Olha só. Mais correta para que o governo, em matérias que normalmente virão, tenham uma condição de ter dias mais tranquilos. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam única e exclusivamente aos seus líderes. Líder do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos na sua maioria independentes, que lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, a sua base, deram uma votação expressiva, praticamente com o PL e o Novo votando contra a medida provisória. Bom, como vocês viram aí, né? O governo vai ter que andar com suas próprias pernas. É um claro recado que o Lira não vai mais articular, tá? E essa não foi a primeira derrota do desgoverno. Como eu disse, embora a MP tenha passado, não foi visto como vitória, porque o desgoverno teve que tirar do bolso ali 2 bilhões de reais praticamente, né? E eles não têm, dinheiro não nasce em árvore, eles não têm aí todo esse valor para tirar do bolso, tirar da cartola toda vez que tiver que aprovar uma medida. E o Lira já deu o recado, vai ser assim daqui para frente, né? Eles vão ter que andar com as próprias pernas, ou seja, ele não vai mover mais uma palha para ajudar o Lula, né? Então havia ali no passado uma expectativa de que não houvesse CPMI do 8 de janeiro, tá ocorrendo, tá lá. Ah, tudo bem, o desgoverno tem maioria lá. Tem, mas os trabalhos estão andando, tá? A coisa tá se complicando para eles. A CPI do MST também tá em curso. Diziam lá atrás que ela também não ia rolar. Diziam também que a CPI das ONGs não ia rolar, que a CPI do abuso de autoridade não ia rolar. E olha, tá caminhando, tá? Diziam também que o PL da censura iria aprovar, iria ser aprovado. Nem sequer tá mais em pauta. Alguém ouviu falar do PL 2630, do PL da censura? Não. Sabe por quê? Porque realmente essa foi mais uma derrota para o desgoverno. Claro, o sistema reagiu, porque sabe que nem sequer vai voltar em pauta esse assunto, não por agora, pelo menos. Até porque o desgoverno tem outras prioridades, né? Eles estão preocupados com coisas muito mais importantes nesse momento, né? Bom, de qualquer maneira, o Lira, ele não parou por aí não, ó. Ontem mesmo ele disse o seguinte: projetos de Lula serão congelados por Lira, né? Então, olha só. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou a interlocutores do Palácio do Planalto que não irá pautar projetos de interesse do presidente Lula, até que os deputados avaliem que o governo ajustou o
articulação política e a relação com a casa. E seja lá o que isso quer dizer. Mas o que eu pude entender, de acordo com a fala anterior do Lira, é que justamente eles vão ter que andar com as próprias pernas a partir de agora. Que o Lira não vai mover uma palha para ajudar o desgoverno, né? Que eles vão ter aí que resolver alguma situação que a gente ainda não sabe para que o Lira possa voltar aí sei lá, pautar as medidas do desgoverno e articular pela sua aprovação. Coisa que normalmente se faz. O presidente da Câmara, ele tem que estar ali num alinhamento, digamos, com o chefe do Executivo, com o presidente da República em exercício, porque senão as pautas não andam, né? A gente lembra do Rodrigo Maia travando o presidente Bolsonaro nos 2 anos em que esteve à frente ali da Câmara dos Deputados, né? Porque, segundo ele, faltava articulação. A gente sabe de que articulação o Rodrigo Maia estava falando na época, né? Ao que parece, a articulação que falta para o Lira agora é outra, tá? E pode ser, eu já vou falar sobre isso, pode ser realmente que seja outra, e não essa como era no passado, e vocês vão entender por quê. Só para finalizar essa primeira parte aqui, para que vocês entendam todo o contexto, tá, pessoal? Lira diz que há uma insatisfação generalizada na Câmara com a articulação política do governo, tá? Então, basicamente o que ele está dizendo aqui é que não é ele o único descontente com o desgoverno. Há outros ali, membros de bancadas, inclusive da base do desgoverno. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Talvez não seja a hora ainda de ser exposto, mas dentro do próprio desgoverno, da sua base, tem um racha, tem uma ala ali realmente que não está satisfeito com o que vem acontecendo. Principalmente depois da visita do ditador da Venezuela aqui no Brasil, do tapete vermelho que o desgoverno, que o Lula estendeu ao Maduro, né? Aí ele vem pra cá, bate em jornalista, a equipe de segurança lá bate em jornalista, né? Aquela turminha do ninguém solta a mão de ninguém, não falou nada, tá quietinha, né? O ministro dos Direitos Humanos não falou um A, né? A ministra da Mulher demorou para se pronunciar. Enfim, essa é só uma observação, né? As pessoas colhem o que plantam. A gente tem que repudiar todo e qualquer ato de violência, principalmente oriundo de quem veio, mas o fato é, essa turminha que fez o L agora está colhendo o que plantou. Não me refiro exclusivamente ou essencialmente ao ato de agressão que a jornalista Deli sofreu, mas sim a esse desgoverno que está aí. Afinal de contas, se fosse o presidente Bolsonaro no poder, o Maduro não teria vindo ao Brasil e provavelmente aquele ato não teria acontecido, né? Essa é a questão. Então tem muita gente insatisfeita, mas insatisfeita mesmo, com força, com o desgoverno. Gente da própria base. Mais para frente, eu acredito que isso vai ficar exposto, tá? Agora vejam só, para que vocês entendam o que vem acontecendo. O Lira, ele fez de tudo para que essa MP realmente caducasse, né? E para que o desgoverno Lula fosse implodido, porque ele tem algum interesse obscuro por trás disso. O desgoverno talvez não tenha correspondido a algum interesse do Lira, né? E agora o sistema está contra-atacando, né? Veja só, o ministro Dias Toffoli foi indicado ao STF pelo PT, certo? Pelo governo do PT. Pois bem, logo após tudo isso acontecer, vejam só o que nós temos aqui, ó. Toffoli libera para julgamento recurso de Lira contra a denúncia por corrupção. Bom, desde o ano passado eu venho falando para vocês que o Lira não é flor que se cheire. Tem denúncias de corrupção contra ele responde a vários processos e tudo mais. No meu entendimento, é alguém que sempre viu e sempre vai ver os seus próprios interesses, e não os interesses da nação. Por isso, no meu entendimento, era alguém que não merecia ser reeleito, mas sabe-se lá por qual motivo ele foi eleito, né? Graças à população de Alagoas, obviamente, mas ele foi reeleito. Pois bem, sabemos que não é flor que se cheire. Só que neste momento, os processos contra ele são desarquivados. Vocês acreditam realmente que é uma simples coincidência? Eu acho que não, né? Bom, vamos continuar lendo aqui, ó. Polícia Federal prende aliado de Arthur Lira. Teve uma operação da Polícia Federal hoje e prendeu ali um aliado do Arthur Lira, tá? Que a gente sabe, não é flor que se cheire. Cofre lotado de dinheiro e Viagra. Veja o que a PF encontrou em ação contra aliados de Lira. Então, temos inclusive um vídeo aqui. Esse vídeo é de hoje, tá, pessoal? Segundo a fonte aqui do Metrópolis. Olha realmente quanto dinheiro, né? Dinheiro em espécie. Quem é que tem tanto dinheiro assim em casa? Só pode ser dinheiro oriundo de corrupção e coisa do tipo. Essa é a questão, né? Como eu falei, o Lira realmente não é nenhum santinho, né? Ele estava respondendo a alguns processos, só que a coisa estava ali meio que num banho-maria, né? Ele não estava incomodando ninguém, os processos não estavam em pauta, não estavam em discussão e tudo mais. E agora, misteriosamente, curiosamente, coincidentemente, vieram à tona.
E o Lira corre o risco de ser condenado, de perder o mandato, de ficar inelegível. Tudo por quê? Né? Eis o questionamento. Não estou fazendo nenhuma acusação aqui, não estou ligando os pontos. Eu só estou trazendo para vocês o que está acontecendo. Arthur Lira basicamente declarou guerra ao desgoverno Lula, falou realmente que ele está sofrendo um grande desgaste, né? Que embora ele tenha liberado ali bilhões de reais em emendas parlamentares, ele não está com essa bola toda no Congresso, principalmente na Câmara. E, ao que parece, essa é a minha percepção, os interesses do Lira não foram atendidos pelo Lula, tá? E por isso ele disse aqui, ó, agora eles vão ter que andar com suas próprias pernas, tá? Cada um por si agora, meu amigo. Cada macaco no seu galho, né? Coincidentemente, nós temos agora o processo do Lira sendo desenterrado, voltando à pauta, né? E aliados dele agora estão sendo, não vou dizer perseguidos, né? Mas tem operações aí contra aliados do Lira. Quer dizer, por que essas operações não foram feitas antes? Eu tenho certeza que não foram descobertos agora esses indícios de corrupção, né? Dinheiro em espécie e tudo mais do dia para a noite, né? Já havia antes. Por que só foram deflagradas agora? Será que estavam aguardando a autorização de um juiz para deflagrar a operação? Não sei, né? São perguntas que precisariam de respostas e que essas respostas viessem a público, é claro. Mas o fato, meus amigos, eu quero encerrar esse vídeo aqui, né? Até peço perdão antecipado aí pela expressão, mas do filme Tropa de Elite, vocês devem conhecer, o sistema é foda, parceiro. O sistema é foda, né? Quando a gente vê uma figura política se comportando de tal maneira, a gente acha que é um traidor da nação, não sei o quê, né? Às vezes não é isso, né? Às vezes tem algo muito maior por trás que a gente não entende, a gente não consegue perceber. Porque, óbvio, nem tudo é exposto ao público, né? O sistema é foda, parceiro. Esse país realmente não é para amadores. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.